Você já parou para calcular quantos domingos te restam? Não estou sendo dramático, estou sendo matemático. Se você tem 30 anos, sobraram cerca de 2.500 domingos. Parece muito, não é? Meu vizinho Roberto pensava a mesma coisa. Ele morreu na terça-feira passada, aos 52 anos. Ataque cardíaco no escritório. Estava planejando aposentar-se aos 65 para aproveitar a vida. Roberto nunca viu a formatura da filha. Conheci 3 pessoas como Roberto só este ano. 3 funerais onde escutei a mesma frase. Ele tinha tantos planos. Tinha, passado. Porque planos não esperam pela nossa conveniência. A morte não consulta nossa agenda antes de chegar. E aqui está você, provavelmente adiando algo importante porque não é o momento certo. Quando será? Quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais certeza? Deixe-me contar um segredo que descobri aos 79 anos, depois de quase morrer aos 59. O momento certo é uma ilusão que vendemos para nós mesmos. Minha esposa costumava dizer que eu trabalhava como se fosse viver para sempre e sonhava como se fosse morrer amanhã. Ela estava certa. E pagamos o preço por essa contradição durante décadas. Décadas que nunca mais voltarão. Era uma segunda-feira qualquer de março. Lembro do café frio na mesa, do relatório que precisava terminar até às 5, do barulho irritante do ar-condicionado no escritório. Estava há 34 anos na mesma empresa, subindo degrau por degrau numa escada que parecia não ter fim. Vice-presidente sênior, um título que soava importante, mas que, naquele momento, não significou absolutamente nada. A dor começou como uma queimação no peito. Pensei que fosse azia. Havia comido um sanduíche correndo, como sempre. Mas a queimação virou aperto. O aperto virou facadas. Em questão de minutos, estava no chão da sala de reuniões, com 12 pessoas me olhando sem saber o que fazer. Sabe qual foi meu primeiro pensamento enquanto a ambulância cortava o trânsito? Não posso morrer agora, tenho uma apresentação quinta-feira. Não pensei na minha esposa, não pensei nos meus filhos. Pensei numa maldita apresentação sobre números que ninguém se lembraria uma semana depois. No hospital, quando o médico disse que eu tinha tido sorte, muito pouco e teria sido fatal, algo se rompeu dentro de mim. Não foram as artérias, essas os médicos consertaram. Foi a ilusão de que eu tinha controle, de que o tempo era infinito, de que haveria sempre um depois para fazer o que realmente importava. Fiquei 5 dias na UTI, 5 dias olhando para o teto, ouvindo o bip dos aparelhos, vendo minha esposa tentando sorrir através das lágrimas. Foi ali que fiz as contas mais importantes da minha vida. Quantos natais eu tinha perdido trabalhando? Quantas conversas com meus filhos eu tinha interrompido para atender o telefone? Quantos "depois eu faço" eu tinha dito? As contas não fechavam. E nunca mais fechariam. Quando saí do hospital, comecei a pesquisar. Não relatórios corporativos. Pesquisas sobre arrependimento. O que descobri me aterrorizou mais que qualquer diagnóstico médico. 1% das pessoas arrependem-se de não ter viajado mais cedo. Não por falta de dinheiro, por falta de coragem de sair da zona de conforto. Maria, minha secretária por 20 anos, sempre sonhou conhecer a Grécia. Quando me aposentar, dizia. Ela se aposentou aos 62 com artrite severa. Nunca foi à Grécia. Ficou assistindo documentários no sofá. 73% lamentam não ter passado tempo suficiente com filhos e netos. Pensei no meu filho mais velho, que parou de me convidar para os jogos de futebol quando ele tinha 12 anos. Papai sempre tem reunião, ele disse para a mãe. Ele tinha razão, eu sempre tinha. Antes de começarmos, me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Preciso atingir a meta de inscritos desta semana. Vamos lá. 85% gostariam de ter corrido menos riscos financeiros. Espera, isso não está certo. Na verdade, 85% gostariam de ter corrido mais riscos, de ter tentado empreender, de ter seguido paixões ao invés da segurança. Quantas pessoas você conhece que ficaram presas em empregos que odiavam porque era seguro? Eu era uma delas. Mas a estatística que mais me abalou. 94% das pessoas arrependem-se de ter passado tanto tempo se preocupando com coisas que nunca aconteceram. Noites sem dormir, pensando em apresentações. Fins de semana arruinados por ansiedade sobre segunda-feira.
Anos de vida desperdiçados com medo de cenários que existiam apenas na nossa cabeça. Estamos morrendo de arrependimento preventivo, sacrificando o presente por futuros que talvez nunca existam. Meu pai morreu aos 58 anos. Infarto. Estava planejando viajar com minha mãe quando se aposentasse. Só mais 5 anos, ele dizia. Não chegou nem perto. Eu jurei que seria diferente. Jurei que não repetiria os erros dele. Mentira, fiz exatamente a mesma coisa, só que por mais tempo. Meu pai trabalhou 30 anos numa fábrica. Eu trabalhei 34 numa corporação. Ele morreu pensando no futuro. Eu quase morri da mesma forma. E meus filhos? Meu filho mais velho já tem 45 anos. Trabalha 60 horas por semana numa consultoria. Meus netos mal o conhecem. Quando tento conversar com ele sobre isso, ele diz: "Pai, você não entende. É diferente hoje. A competição é maior." Não é diferente. É exatamente igual. É o mesmo medo disfarçado de responsabilidade. A mesma fuga da vida disfarçada de trabalho duro. A mesma promessa vazia de que, um dia, vamos viver de verdade. Minha neta de 8 anos me disse semana passada: "Vovô, por que o papai nunca brinca comigo?" A pergunta me partiu o coração porque eu sabia a resposta. Porque eu ensinei isso para ele. Porque ele aprendeu comigo que trabalho vem antes de tudo. Que brincar é luxo para quem tem tempo sobrando. Quebrei o ciclo? Tentei. Depois do acidente, passei mais tempo com os netos do que tinha passado com meus próprios filhos. Mas para meus filhos já era tarde. O dano estava feito. Eles cresceram vendo o pai como um fantasma que aparecia para jantar e desaparecia para o escritório. Mas eu tenho contas para pagar. Eu também tinha. E você sabe o que descobri? Gastamos 80% da nossa energia perseguindo 20% do que realmente precisamos. Aquela casa maior, o carro mais novo, as roupas de marca, isso não é necessidade, é ansiedade materializada. Preciso garantir o futuro da minha família. Garantir o quê? Que eles tenham dinheiro, mas não tenham pai? Que herdem bens, mas não memórias? Meu amigo Carlos deixou uma herança de 2 milhões para os filhos. Eles gastaram tudo em 3 anos e nunca superaram o fato de que mal conheciam o pai. É diferente hoje, a economia está difícil. Sabe quando a economia não estava difícil? Nunca. Sempre tem alguma crise, sempre tem alguma instabilidade. Em 1980, era a inflação. Em 1990, era o Plano Collor. Em 2000, eram as .com. Em 2010, era a crise financeira. E você vai ficar esperando o momento perfeito até quando? Não posso simplesmente largar tudo. Quem disse para largar tudo? Estou dizendo para acordar. Para perceber que você está trocando vida por coisas. Para entender que seus filhos não vão se lembrar do tamanho da sua casa, mas vão se lembrar se você estava presente ou não. A sociedade te vendeu uma mentira, que sacrificar o presente pelo futuro é virtude. Não é. É covardia. É medo de viver disfarçado de responsabilidade. Quero que você imagine algo comigo. Imagine que você pode voltar no tempo e assistir a todos os momentos importantes que você perdeu. Cada aniversário que chegou tarde. Cada apresentação escolar que não foi. Cada conversa que interrompeu para atender o celular. Eu fiz esse exercício mental depois do acidente. Foi devastador. Lembro do dia em que minha filha, aos 6 anos, fez um desenho da nossa família. Ela me desenhou com um telefone na orelha. "Por que o papai está no telefone?" minha esposa perguntou. "Porque ele sempre está", ela respondeu. Ela tinha 6 anos e já entendia que o telefone era mais importante que ela. Lembro do jogo de futebol do meu filho mais novo, aos 9 anos. Era a final do campeonato da escola. Ele fez 2 gols. 2 gols que mudaram o jogo. Eu não vi nenhum dos 2. Estava no carro, ao telefone com um cliente na Alemanha, discutindo números que hoje não lembro nem qual era o projeto. Depois do jogo, ele correu até mim, eufórico. "Pai, você viu meus gols?" Menti, disse que tinha visto. Ele sorriu, feliz. Essa mentira me assombra até hoje. Não pelos gols que não vi, pela confiança que quebrei. Quantas vezes ele tentou me contar coisas importantes e eu estava ocupado demais para escutar de verdade? Minha esposa teve câncer aos 48 anos. Durante o tratamento, ela tentou conversar comigo sobre os medos dela, sobre como estava se sentindo. Eu sempre tinha uma resposta prática.
Vamos resolver isso. Os médicos sabem o que estão fazendo, não se preocupe. O que ela queria não eram soluções, era presença. Era alguém que simplesmente ficasse ali com ela no medo. Ela se curou. Eu perdi a chance de estar realmente presente no momento em que ela mais precisava de mim. Depois do acidente, tomei a decisão mais importante da minha vida. Pedi demissão. Aos 59 anos, depois de 34 anos numa empresa que pensava que não sobreviveria sem mim, spoiler, sobreviveu muito bem, eu disse não. Não foi fácil. Os primeiros meses foram aterrorizantes. Quem eu era sem o título, sem o cargo, sem as reuniões importantes? Descobri algo libertador. Eu era pai, marido, avô. Eu era um homem com histórias para contar e tempo para escutar. Comecei a trabalhar como mentor de jovens profissionais. Não pela empresa, por escolha própria. Ajudo pessoas de 25, 35 anos que estão onde eu estava, correndo numa esteira que não leva a lugar nenhum. A diferença é que agora faço isso porque quero, não porque preciso. Meus netos me conhecem de verdade. Sei que a Maria Eduarda adora lasanha, mas odeia berinjela. Sei que o Pedro tem medo de palhaço, mas adora dinossauros. Sei que a Sofia quer ser veterinária porque bichinhos são mais legais que gente. Essas informações preciosas, eu não sabia nada disso sobre meus próprios filhos quando eles tinham a mesma idade. Viajo com minha esposa. Conhecemos 23 países nos últimos 15 anos. Não países de cartão postal, países de verdade. Conversamos com pessoas, experimentamos comidas, nos perdemos em ruas que não sabemos pronunciar o nome. Cada viagem é um lembrete. O mundo é maior que a nossa mesa de escritório. Leio livros, não manuais de gestão, ficção, poesia, biografias. Descobri autores incríveis que existiam há décadas enquanto eu lia apenas relatórios. Descobri que minha mente estava atrofiada de tanto processar apenas informação corporativa. E dormi. Pela primeira vez em 30 anos, durmo sem despertador. Acordo quando meu corpo está pronto. É revolucionário. Então, voltando à pergunta que fiz no início, quantos domingos te restam? Mais importante, o que você vai fazer com eles? Porque aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Você vai morrer. Talvez daqui a 50 anos, talvez na próxima semana. Nenhum de nós sabe. Mas todos sabemos que vai acontecer. A pergunta não é se, é quando. E entre agora e então, o que vai fazer? Vai continuar adiando vida para viver no futuro? Vai continuar fingindo que tem tempo infinito? Seus filhos estão crescendo agora. Seus pais estão envelhecendo agora. Seus sonhos estão morrendo de inanição agora. Enquanto você planeja viver um dia. Se você morresse amanhã, e isso é possível, o que diriam no seu funeral? Ele trabalhava muito? Tinha uma carreira sólida? Era muito responsável? Ou diriam coisas que realmente importam? Era presente, sabia escutar, vivia de verdade. Eu quase morri sem nunca ter vivido de verdade. Você não precisa esperar um ataque cardíaco para acordar. Você pode acordar agora. Pode parar de sacrificar o presente por um futuro que talvez nunca chegue. A vida está passando enquanto você está ocupado fazendo outras coisas. A pergunta é, você vai acordar enquanto ainda há tempo? Ou vai esperar até ter 79 anos olhando para trás, calculando tudo o que perdeu enquanto estava construindo um futuro? A escolha é sua, mas não por muito tempo. O relógio está correndo, ele sempre esteve. A diferença é que agora você sabe. Acorde. Agora. Obrigado por ficar até aqui. Isso não é por acaso. Não salve. Não favorite. Não adie. A vida está te olhando agora e te dando 5 segundos. Compartilhe esta história. Envie no WhatsApp para quem te segurou quando você quase caiu, para quem te fez chorar, sorrir, respirar de novo. Ou para alguém que está desmoronando em silêncio e precisa de um sinal. Faça isso agora. Porque se você não fizer, vai carregar esta história no peito, como aquilo que poderia ter salvado alguém. Curta. Compartilhe. Seja a nova chance de alguém hoje.